vou mostrar como é que a gente prepara o nosso substrato para mini jardim de suculentas aqui no nosso ateliê. O substrato para suculentas, especialmente para mini jardins que vão ficar no interior, precisa ser bem leve, um substrato bem drenante, um substrato que não retenha demais a umidade. Então eu vou mostrar a nossa receita de substrato, que é muito simples de se fazer. Então, para fazer o substrato para suculentas em mini jardins de interior, a gente utiliza 2 partes de terra, 1 parte de areia de construção, areia de obra, e meia parte de pó de coco, é a casca de coco triturada e ela fica quase como um pó, e uma pitada de canela. Então eu tenho 2 partes de terra, a terra que a gente compra de boa qualidade, um substrato rico em nutrientes, que aqui no caso a gente recomenda de modo geral um condicionador de solo, independente da marca desse condicionador de solo, um condicionador de solo que tem essa textura pretinha, essa aparência pretinha e essa textura leve. Quando a gente aperta o substrato puro, ele tende a fazer uma massinha, a fazer gominhos. Então a gente não pode utilizar o substrato puro para as suculentas, para o mini jardim, porque esse substrato tem, além de ser rico em nutrientes, que não vai ser aproveitado pelas plantas, ele também tem uma capacidade alta de reter a umidade. E aí o mini jardim vai ficar muito tempo com o solo úmido, o que vai favorecer a proliferação de doenças. Entenda que num ambiente sempre úmido e rico em nutrientes, a gente vai favorecer o desenvolvimento e o crescimento de insetos e também de fungos e bactérias que podem causar doenças nas nossas suculentas. As suculentas por si só são plantas pouco exigentes em nutrientes. E dentro de um ambiente interno, onde elas vão ter o crescimento lento, o metabolismo delas não está estressado, não está acelerado. Se a gente fornece nutrientes em abundância, que vão ficar livres, que não serão aproveitados pelas plantas, na verdade a gente pode estar causando ou favorecendo um prejuízo na questão da saúde e do surgimento de pragas. Então a gente mistura o substrato de boa qualidade com mais 1 parte de areia. Então eu coloquei 2 partes de terra preta, 1 parte de areia de construção, areia lavada, é areia que é de leito de rio, não pode utilizar a areia da praia, porque a areia do mar ela tem a salinidade que pode ser prejudicial para algumas espécies. Observa que lá na praia a gente não encontra uma variedade grande de plantas, de tipos de plantas, porque nem todas as plantas conseguem se desenvolver num ambiente pobre em nutrientes, que é a areia, e também com a salinidade. Então aqui a gente vai utilizar areia de obra, areia de água doce. E aqui meia parte de pó de coco. O pó de coco, ele tem a função, ele é super leve, ele é macio e ele tem a função de evitar a compactação. A areia que eu apliquei aqui no substrato também vai reduzir muito o problema da compactação. Com o passar do tempo, todo o solo tende a ir se compactando pela ação da gravidade, pela ação das regas, ele vai ficando mais grudado, mais duro. E isso dificulta o desenvolvimento das raízes das plantas. Quando o solo está muito compacto, as raízes não conseguem explorar devidamente esse solo em busca de água e de nutrientes. Então, para as suculentas, é sempre importante a gente fornecer um solo super leve, drenante. A mistura desses nutrientes, desses ingredientes, também vai favorecer com que a água não fique presa no solo. O que as plantas não aproveitarem no momento da rega, tem que drenar, tem que descer, não pode ficar a terra muito tempo úmida. Então essa composição é ótima para os nossos trabalhos, porque vai deixar o solo sempre levinho e ele vai secar rapidamente. Além da terra, da areia e do pó de coco, aqui no nosso ateliê, a gente sempre costuma colocar uma pitadinha de canela no substrato das suculentas e dos cactos. Apenas no substrato das suculentas e dos cactos, a gente adiciona uma pitada de canela em pó. A canela, ela tem a ação fungicida e cicatrizante e bactericida, ou seja, ela vai dificultar problemas de doenças nos nossos terrários, nos nossos mini jardins, e ela vai favorecer a cicatrização, caso no momento do transplante, no manuseio das plantas, se a gente quebrar um galinho, quebrar alguma pétala, tiver alguma lesão nas raízes das plantas que a gente está mexendo,
Essa é uma porta de entrada para qualquer fungo e bactéria. Então a canela ela age rapidamente, favorecendo a cicatrização desse ferimento, e ela também funciona como um isolante, impedindo a entrada de fungos e bactérias. Então a gente pode aplicar a canela em pó diretamente no ferimento das plantas, mas aqui no nosso trabalho a gente sempre gosta de colocar, por precaução, uma pitada no substrato, para tornar esse substrato um ambiente menos interessante para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Então, só repassando a receita da nossa mistura, são 2 partes de terra, 1 parte de areia, meia parte de pó de coco e 1 pitada de canela. Isso segue a proporção. Se você usar um recipiente grande, você vai ter uma quantidade maior. Aqui, no caso, como é uma demonstração, aí a gente faz a mistura bem homogênea e a gente tem o nosso substrato pronto para ser trabalhado, para plantar. Esse é um substrato que só deve ser utilizado para cactos e suculentas. Além desse substrato que nós preparamos no nosso ateliê, é possível que vocês comprem isso pronto. Existem lojas de jardinagem especializadas na venda de substratos para cada tipo e para cada espécie. Então vocês podem sim fazer uso de substratos que já venham prontos para o uso. Aqui a gente, como trabalha com muitas plantas, a gente precisa, por uma questão de custo, para reduzir custo, a gente prepara o nosso próprio substrato de acordo com a espécie que a gente vai trabalhar.